Olá a todos, estamos aqui para estudar a aula 7 com vocês. O tema da aula 7 é força. Okay? Vocês já sabem uma porção de coisas sobre forças, tá? Uma porção de coisas, né? Você sabe, por exemplo, que força é uma grandeza vetorial. O que está escrito aqui mesmo? Vetor F, vetor força, e como todo vetor, para ser caracterizado, você precisa da intensidade, né, o módulo, e da orientação espacial da direção e sentido. Você sabe, por exemplo, que a unidade de força no sistema internacional é newtons, né? Você sabe que o medidor de força chama-se dinamômetro. Não sabia? Não tem importância. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre dinamômetro. Dina significa força, dinamômetro significa medidor de força, né? Mas o que é força, né? É como que a gente representa a força. Então vamos lá. Toda vez que a gente, no nosso cotidiano, pensa em força, a gente associa força na maioria das vezes, a um esforço físico, né? Então, eu quero, por exemplo, abrir a porta, eu vou ter que fazer um esforço físico, então eu abro a porta, vou abrir a janela, faço um esforço físico, eu abro a janela, né? Então, pode pensar no esforço físico que você quiser, naquele que você quiser, tá? Ele vai ser o resultado de um puxão ou de um empurrão. Né? Por isso que força nós não definimos, força nós conceituamos. Qual é o conceito de força? Força é o resultado de um puxão, força é o resultado de um empurrão, e para ser um pouquinho mais formal, força é o resultado de uma interação. Então aqui, ó, quando nós estivermos falando de forças, né, de uma maneira geral, pense em puxão ou empurrão, pense em interação. Interação na nossa aula, no nosso contexto, é puxão e empurrão, tá? Então, força é fruto desse puxão, desse empurrão, e para acontecer o puxão e empurrão, quantos corpos devem estar envolvidos? 2. Mas pode com 3? Pode. Por que não, né? Todo mundo lá, né, se empurrando. Pode com 4? Pode. Pode com 10? Pode. Né? Então, no mínimo 2 corpos. Força é fruto, é resultado desse puxão, desse empurrão, dessa interação entre um par de corpos, como dizia um célebre professor aqui do nosso curso Anglo, tudo bem? Tá? Agora, vamos lá, rapidinho. De quantas maneiras nós podemos puxar ou empurrar um corpo? Apesar de a gente não ter estudado ainda o princípio da inércia, você lembra do colégio, né? Você lembra do colégio, está aqui, ó. Vamos pensar nesse apagador, ele está em repouso. Qual é a tendência de um corpo em repouso? Hã? Não estou ouvindo? Ah, isso, permanecer em repouso, certo? Tá? Se eu quiser tirá-lo do repouso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar uma força? Eu consigo aplicar essa força da posição que eu estou? Eu consigo tirar esse apagador da posição que eu estou? Não, né? Eu tenho que puxar ou empurrá-lo. Então, eu não consigo fazer a distância. Eu tenho que colocar a mão. Então, eu vou puxar esse apagador, eu vou empurrar esse apagador dessa forma. Tudo bem? Então, o puxão, o empurrão pode ser encostando no corpo, mas também pode ser a distância. Tá? Pode ser a distância também. Né? Por exemplo, se eu pegar um ímã, trouxe um ímã aqui, ó. Vamos lá, trouxe um ímã. De repente, putz, quebrou. Eu tenho 2 ímãs, né? Se eu, de repente, aproximar uma parte da outra, eu vou sentir uma atração, tá? Se eu inverter aqui, eu vou sentir uma repulsão, tudo bem? Tá? O que é uma atração? É um puxão à distância. O que é uma repulsão? É um empurrão à distância. Tá? Então, o puxão ou empurrão pode ocorrer de 2 maneiras, encostando ou à distância. Isso é importante para a gente caracterizar as interações. Tá? A força é fruto da interação entre um par de corpos, no mínimo. E essa interação pode se dar encostando ou, mais formalmente, né? Através de um contato ou à distância, que a interação vai se chamar de campo. E isso é importantíssimo para a gente denominar as forças. Quais são as forças de campo? Quais são as forças que um corpo pode aplicar à distância em outros corpos? Né? Olha aqui, ó. A força peso, a força elétrica e a força magnética. Só que a força elétrica e a força magnética você vai estudar no outro setor.
Então, força aplicada à distância, interação de campo no meu setor, né, no setor de dinâmica, é só força-peso. E quais são as forças de contato, né? As forças que um corpo aplica no outro corpo encostando? São elas: tração e a força de contato. Então, a gente vai passar aqui 8 apostilas, tá? Marcando forças em corpinhos para resolver os problemas. Quais são as forças que vão fazer parte desse contexto? São essas 3. Não vai aparecer nenhuma força nova. Né? Fala assim, mas e a força elástica? A força elástica é um caso particular. Né? Como a gente trata casos particulares? Isso, exatamente, né? A gente trata particularmente. E o empuxo? Daí você vai ver que o empuxo não é força. Né? E a normal e o atrito? Eu vou mostrar para você agora, daqui a pouquinho, que normal e atrito não são forças. Né? As forças, quando eu pedir para você marcar força, quando você precisar marcar força, você tem que marcar peso, tração e contato. Ou 2 das 3, ou uma das 3. Né? Mas para existir força, tem que existir essa interação entre os corpos. Tudo bem? Tudo bem. Agora vamos estudar cada uma com calma, tá bom? Vamos pegar a força-peso. Força-peso. Vou escrever aqui, ó. Peso é a força aplicada pelo astro mais próximo. Tudo bem? É a força aplicada pelo astro mais próximo, tá? Então vamos imaginar aqui, qual é o astro mais próximo de todos nós? A Terra. Tudo bem? Se a gente estivesse estudando a Lua, seria a Lua, né? Em Marte, seria Marte, tá? Agora vamos pegar a Terra. A Terra está aqui. Tem aí os continentes, né? Isso, muito bem, né? Agora vamos imaginar uma maçã. Tá? Não sei desenhar maçã, vai isso daqui mesmo. Tá? Como eu disse agora há pouco, apesar da gente não ter estudado o princípio da inércia, você lembra do colégio. Se um corpo está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Então faz de conta que eu estou segurando a maçã. Está em repouso. Se eu largar, a tendência dela é ficar em repouso. Mas de repente ela cai. Então, se ela cai, é porque alguém está tirando ela do repouso. Certo? Então alguém, para tirar do repouso, tem que aplicar uma força. Né? Quem é esse alguém? Só pode ser a Terra. E como que a gente representa esse puxão dado pela Terra à distância? A gente representa por um vetor que aponta para o centro da Terra. A gente fala para baixo, mas na verdade é para o centro da Terra. Quais são as características do peso? A direção é a direção do raio e aponta para o centro da Terra. A gente fala para baixo, mas está subentendido. Tudo bem? Então a força-peso é a força gravitacional aplicada pelo astro mais próximo. Qual é o astro mais próximo? No nosso caso, é a Terra. Então, por praxe, a gente fala que é a força que a Terra aplica. Mas, repetindo, se nós estivéssemos falando da Lua, seria a força que a Lua aplica. Em Marte, a força que Marte aplica e assim sucessivamente. Tudo bem? Tá? Você lembra como calcula peso? Isso, M vezes G. O que é M? Isso, é massa. O que é G? Não chame de gravidade. Tá? Gravidade é a mesma coisa que força da gravidade. Nesse caso, é a mesma coisa que força-peso. Tudo bem? Tá? Chame o Gzinho de aceleração da gravidade ou campo gravitacional. No momento adequado eu mostro a diferençazinha, tá? Mas o Gzinho não chame mais de gravidade, chame de aceleração da gravidade ou de campo gravitacional. Tudo bem? Tá? Um exercício que eu lembro, um exercício antigo, né, do começo dos anos 90, de um vestibular famoso, né? Que eu não lembro também qual é o versículo, mas enfim, era assim, né? Aqui estava a Terra, os continentes, né? E aqui tinha um satélite, tá? Não sei dizer o satélite, vai isso mesmo? Orbitando aqui a Terra, né? Uma órbita geoestacionária, orbitando aqui. O problema pedia para marcar a força que a Terra aplicava no satélite na posição que era mostrado no enunciado. Tá? Muitos marcaram a alternativa que representava um vetor para baixo. Por quê? Bitolando. A força que a Terra aplica é o peso é para baixo. Não. Tá? A gente fala para baixo por praxe. A força-peso é a força que o astro aplica, no caso a Terra, que tem a direção do raio e aponta para o centro. Então a alternativa certa seria aquela alternativa que mostrava, né, aqui, um vetor aqui, para o centro da Terra. Então você pode falar, para onde eu aponto o peso aqui no satélite? Aponta para baixo, mas esse para baixo, no caso aqui, é para o centro.
Então, só tomar cuidado com isso, tá? Ah, e uma outra coisinha, viu, pessoal? Força é um vetor, tá? Todas as forças, tá? Eu esqueci. Todas as forças nós vamos representar do mesmo jeito, tá? Um vetor saindo do corpinho. Tudo bem? Que nem esse daqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, tá? Como que a gente interpreta essa força aqui, tá? Alguém está empurrando ou alguém está puxando esse bloquinho. A gente representa este empurrão ou este puxão desse jeito, tá? Por quê? Porque em alguns livros didáticos, em algumas provas, enfim, né? Aparece o corpinho e uma força assim, ó, tá? Força não espeta ninguém. Tá bom? A gente representa todas as forças do mesmo jeito que é aquele que eu acabei de falar. Tá bom? Tá? Muito bem. Deixa eu apagar a luz aqui. Então, você entendeu a força-peso, né? Se a gente tiver, por exemplo, sei lá, um avião aqui, né? Tá? Como que eu marco a força-peso aqui, ó? Aponta para baixo. Esse para baixo significa para o centro da Terra. Tudo bem? Tá? Muito bem. Agora, vamos à tração. Tração. Tudo bem? Tá, vamos lá? Tração. A tração é a força fruto da interação entre dois corpos, quando entre eles existir tendência de separação. Daí você deve estar perguntando aí, né? Eu sei que você está querendo, né? Mas como assim tendência de separação? O que é tendência de separação, César? Né? Vamos pensar desse jeito. O que é tendência de separação? Quer separar, mas não consegue. Entendeu? Não. Então, olha só, vamos ver o seguinte. Faz de conta que eu quero me separar de você agora. Eu falo assim, eu vou embora. Não vou mais falar nada, vou embora. Estou saindo. Tá? Se eu quiser ir embora, eu vou agora. Porque não existe nada entre mim e você nesse exato instante. Mas vamos supor que você estivesse aqui na minha frente, eu estou escrevendo aqui na lousa e você trouxe uma cordinha. E quando eu escrevo aqui na lousa, eu me viro, você vai e amarra uma cordinha na minha calça. Vamos supor. Daí eu falo, tá bom, pessoal, tchau, vou embora. Quando eu tento sair da sala, eu vejo que eu não consigo. Por quê? Porque a corda ficou esticada. Eu quero sair da sala, mas você não deixa, você impede que eu saia, porque você amarrou uma cordinha. Quer dizer, eu quero me separar de você, mas não consigo. Né? Então, essa é a tal tendência de separação. Então, a força fruto da interação entre esses dois corpos, quando há tendência de separação, a gente chama de tração. Para existir tração, tem que existir tendência de separação. Só que para existir tendência de separação, tem que ter o quê entre os corpos? Uma corda esticada, um fio esticado, uma mola esticada. Certo? Porque se estiver frouxo também não adianta, tem que estar esticado. A tração é aquela força que age no corpo impedindo a separação dos corpos. Você fala, ah, mas eu não entendi. Faz um desenho. Tá bom, vamos lá. Vamos imaginar aqui, ó, um carro A e um carro B. Tá dando para ver? Tá, né? De repente, eles acionam os motores, vai um para cada lado. Eles se separam. Por quê? Porque não existe nenhum elo entre eles. Só que eu vou lá e coloco uma cordinha, amarro no para-choque de um e no para-choque do outro. Quer dizer, chega uma hora que um vai para cada lado e eles não percebem que eu amarrei uma corda. Então a corda vai ficar esticada. Ficando esticada, vai existir a tal tendência de separação. Como que eu marco a tração no corpo A? A tração é a força que impede a separação. Ou seja, se ele está querendo ir para a esquerda, então a tração é para a direita. Se o carro B quer ir para a direita, para impedir a separação, tem uma tração para a esquerda. Então a tração impede a separação entre os corpos. Quer ver? Lembrei um negócio aqui, ó. Lembrei uma coisinha aqui, ó. A tração tem que ter fio esticado, corda esticada, mola esticada, tudo bem? Ok. A tração tem o sentido do puxão. Você concorda que em corda, fio, só dá para puxar, não dá para empurrar? Pegar, provavelmente, né, você já foi passear com um cachorrinho. Muitos têm cachorro em casa. Vai passear com um cachorrinho. Né? De repente, o cachorro vai no lugar que não pode.
Como é que você está com a guia, né? Ele vai no lugar que não pode. Como é que você faz para tirá-lo de lá? Você empurra? Sai, Totó. Sai. Não, né? Você puxa o cachorro. Então, a atração tem o sentido do puxão. Você fala, quer dizer que se eu tenho o cachorro... Imagina que o cachorro, não sei desenhar cachorro, está aqui, ó. Aqui na minha mão, não sei desenhar a mão, está aqui, ó. Tá? Como é que você marca a atração? Pensa comigo, ó. 3 segundos para você pensar, para você falar comigo. Como é que você marca a atração no cachorro? Isso, no sentido do puxão. Olha aqui, ó. Como é que você marca, aliás, a atração na minha mão? Porque se eu puxo o cachorro também me puxa. Olha aqui, ó, no sentido do puxão. A atração tem o sentido do puxão. Outro exemplo, né? Você reformou aí o seu quarto, você colocou lá um lustre bacana, está iluminando bem para você estudar com afinco, né? Esse fio não está esticado? Se está esticado, tem tendência de separação, tem tração. Tá? Como é que você marca a tração no lustre? Olha aqui, no sentido do puxão, ó, você puxaria para cima. Como você marca a tração no teto? No sentido do puxão. Ou seja, deu para entender? Deu para sacar direitinho? Olha, uma sugestão, tá? Se você quiser, dá um pause aí agora, tente fazer o exercício 7 e o exercício 7, tenta fazer o exercício 7. Dá um pause e resolve o exercício 7, tá? Do capítulo 5. Tudo bem? Tá legal? Se você deu pause e voltou, você viu que é mais ou menos isso que eu expliquei aqui. Tá legal? Tá? Olha aqui. Se você errou, é melhor ainda. Tá? Se você errou, é melhor ainda. Mas é exatamente isso que eu expliquei. Tá? Pessoal, todos os nossos exercícios daqui para frente, todos, até a apostila 8, você fala todos, né? Para você responder, independentemente da pergunta, do meu setor, você tem que começar marcando força. Tá? Tem que marcar força. Se ele pedir uma velocidade, você tem que marcar força. Se ele pedir uma aceleração, você tem que marcar força. Se ele pedir a resultante, você tem que marcar força. E olha, na boa, você tem que aprender a marcar 3 forças. Tem que marcar o peso, que você já aprendeu, né? Estou ouvindo aqui, você falou, está balançando a cabeça. A tração, que também é tranquilo. Adivinha porque eu deixei essa para o final? Porque essa é a mais chata, né? Força de contato. Poucos aprenderam o contato no colégio. Então, vou pedir um pouquinho de paciência de vocês agora. Tá bom? Então, vamos lá. Vou apagar a luz aqui. Já apaguei. Vou dar um exemplo. Imaginar uma superfície áspera, viu, gente? Nossa, machuca a mão, tá? Vou colocar um bloco grandão aqui, ó. Esse bloco está em repouso. Qual é a tendência no corpo em repouso? Exatamente, continuar em repouso. Eu quero tirá-lo do repouso. O que eu tenho que fazer? Aplicar uma força. Só que para tirá-lo do repouso, eu vou amarrar uma corda e vou puxar. Arrasei no desenho, né? Olha aqui, ó, tá? Mas eu me esforço, olha aqui, ó. Coloquei meu boné ao contrário, coloco a língua para fora. Por mais que eu me esforce, eu não consigo movê-lo. Eu quero que você pense aí, ó. Quantas forças agem nesse bloco? Pensa. Quantas forças agem? Pensou? 2? 3? 4? Não dá para responder? Faltam dados? Então, ali vai uma dica. Né, que eu aprendi aqui no ângulo com um antigo professor aí, que mais ou menos inventou toda essa maneira da gente dar essa aula, do esquema dessa aula, né? Professor Arruda, né? Ele falava para a gente dar uma voltinha em torno do corpo. Ele falava, dá uma voltinha em torno do corpo. Né? Inclusive, quando a gente fazia isso, aqui quando a gente faz isso, os alunos assoviam, né? Aquela coisa toda, né? Quando você dá uma voltinha, você vai contar com quem, você vai saber com quem ele interage. Não entendeu? Olha aqui, ó, dá uma voltinha, né? Ele interage com a superfície, interage com o fio e interage com a terra. A terra não saiu nessa foto, porque a terra é muito grande, não sai na foto. Tudo bem? Então, quantas interações? 3. Então, não pode ter 4 forças. Não pode ter 2 forças. O número de forças tem que ser igual ao número de interações. Se fossem 2 interações, 2 forças. 3 interações, como esse caso, 3 forças. 10 interações, 10 forças. Tudo bem?
Nenhuma interação se o corpo estivesse no espaço sideral, muito, muito longe e tal. Então, nenhuma força não interage com ninguém. Tudo bem? Tá? Então, aqui são 3 forças, porque são 3 as interações. Tá? Qual é a primeira força que você vai marcar sempre? Isso, muito bem. Tá? Força que a Terra aplica. Como é que chama a força que a Terra aplica? Peso, que aponta para baixo. Vocês entenderam esse para baixo, né? Significa pro centro da Terra, tudo bem? Força-peso, está aqui, a força-peso. A força que o fio esticado aplica, tração. A tração tem o sentido de quem? Do puxão, está aqui a tração. Como é que chama a força que o apoio aplica? Não é normal. Não é normal, chama-se contato. Agora, como que a gente representa o contato? Tá? Então, olha só, pensa comigo. Você concorda que esse bloco está sendo puxado simultaneamente por 2 corpos? Olha aqui. Ao mesmo tempo que a Terra puxa para baixo, o fio puxa para a direita. São 2 puxões que ocorrem ao mesmo tempo. É muito difícil imaginar que esses 2 puxões vão fazer com que esse bloco empurre o apoio assim, para baixo. Esse bloco empurra o apoio assim. O apoio reage, empurrando no sentido oposto. Como é que chama a força que o apoio aplica? Contato. Você deve estar pensando aí, nossa, César do céu, meu Deus do céu. Mas caramba, você nem ensinou ainda ação e reação para a gente? Você está usando isso para justificar? É verdade. Então, eu vou fazer diferente. Mas você entendeu isso? Você entendeu? Você tem a opção de voltar. Se você não entendeu, você volta e repare os gestos que eu fiz para marcar o contato. Tudo bem? Agora, como eu não dei ação e reação para você ainda, eu vou fazer o seguinte, vou usar uma outra maneira de explicar o contato, tá? Repare que a tração está na horizontal, nesse caso. O peso está na vertical. O contato não está nem na horizontal nem na vertical. Né? Eu tenho o hábito de chamar força torta, tá? Que não tá em nenhuma direção que interessa na hora de estudar o problema. No caso, quais são as direções que são interessantes aqui para estudar esse caso? A horizontal e a vertical. Mas olha aqui, ó, tá? O contato não está nem na horizontal nem na vertical. Eu vou achar as componentes do contato, que a gente já viu na aula 2. Na aula 2 eu já mostrei para vocês, né? O seu professor já mostrou para você como achar componente. Se eu pegar essa força de contato e dividir em 2 partes, o que é parte? Parte é componente. Tá? Eu vou ter parte dela na horizontal e parte dela perpendicular ao apoio. Então, essas são as partes, essas são as componentes da força de contato. Tanto é que eu faço pontilhado. Tá? Quem existe é o contato, eu faço linha contínua. Essas partes, elas não existem, então eu faço pontilhado. Tudo bem? Como tudo na vida tem nome, como a gente vai chamar a parte do contato que é perpendicular? A gente vai chamar de normal. Como a gente vai chamar a parte do contato que é paralelo ao apoio? A gente vai chamar de atrito. Você entendeu o que eu falei logo no começo, que normal não existe, atrito não existe? Na verdade, eles não são forças, né? São partes da força que existe. O que existe é o contato. Normal e atrito são componentes. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ensinar você a marcar normal e o atrito. Porque as estatísticas mostram. Se você souber marcar normal e atrito, você sabe marcar o contato. Né? Quer ver? Ó? Um exemplo. Vamos fazer de conta que aqui tem uma bolinha. E aqui tem uma normal para cá. Tá dando para ver? Para baixo. E tem um atrito para cá. Faz com a sua mão. Como que é o contato? Faz com a espero. Faz com a mão. E você fez assim, né? Você fez o paralelograma, ó. Oi, olha aqui, você entendeu? Então, se você souber marcar normal e o atrito devidamente, você sabe marcar o contato. Você usa a regra do paralelogramo. Tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos ver normal. Normal. Como que eu marco a normal? A normal, ela é representada no corpo, ela é contrária à tendência
de penetração. Até grifar aqui, ó. O que significa tendência de separação? Já viu, né? Tendência de separação, quer separar, mas não consegue. Deixa eu apagar aqui, pessoal, só um minutinho. Tá acabando, não vai embora, tá? O que é tendência de penetração? Quer penetrar, mas não consegue. Tudo bem? Ah, como assim? Pensa o seguinte, aqui está a mesa. Imagina aqui uma mesa. Eu coloco um tijolo aqui, ó. Se essa mesa fosse de, sei lá, material, bem molinho, né? Certo? Eu ia colocar o tijolo aqui, tijolo grandão, né? Ele é maçudo. Esse tijolo iria penetrar na mesa. Tudo bem? Tá? Iria penetrar na mesa. Tá? Mas a mesa é de madeira. O tijolo quer penetrar na mesa. Tudo bem? Tá? Olha aqui, ó. Se ele penetrasse na mesa, não seria para baixo? Pois é, a normal no tijolo é contrário à tendência, à vontade de penetrar. Se fosse penetrar, seria para baixo. Então a normal vai ser para cima. Como normal é componente, eu faço pontilhado. E aliás, por que tem esse nome normal? Porque é sempre 90 graus com apoio. Tudo bem? Tá? Alguns têm o hábito de falar, a normal é, né, às vezes sem querer, acaba acostumando, a normal é contrário ao peso, a normal é para cima. Não foi isso que eu escrevi. Eu escrevi que a normal, no corpo, ela é contrária à tendência de penetração. Né? Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar aqui está a parede, tá? Se eu colocar minha mão aqui, eu não sei desenhar a mão, tá? Mas olha aqui, tá os meus dedinhos aqui, ó. Tudo bem? Tá? Olha aqui, ó. Se eu empurrar a parede, ó, eu não consigo derrubar a parede. Tá? Se eu quiser, eu derrubo, mas olha que eu não vou derrubar. A tendência da minha mão é penetrar na parede para a direita. Então, na minha mão, a normal é para a esquerda. Tá vendo? 90 graus. Tudo bem? Tá? Se eu pegar, por exemplo, um plano inclinado. Será que dá para pegar aqui? Dá, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A tendência desse bloquinho seria penetrar aqui, ó, para baixo. Então, a normal é para cima. Olha, pontilhada. Sempre 90 graus. A normal é contrária à tendência de penetração. Tudo bem? Tá? A gente vai fazer daqui a pouco um exercício, tá? Que é do globo da morte, né? A motocicleta está passando aqui, ó. Ela passa aqui em cima. Como que fica normal aqui em cima? Quando a moto passa, ela empurra, ela tenta penetrar na pista assim, ó, para cima. Então a normal é para baixo. A normal não é contrária ao peso, não é para cima, é contrária à tendência de penetração. Para marcar normal, olha se o corpo quer penetrar. A normal nele é contrária à vontade e contrária à tendência de penetração. Tudo bem? Eu acho que não é muito difícil, né? Mas também a prática vai fazer com que você perceba esses casos todos, tá bom? E para encerrar, o atrito, que na minha opinião é o mais difícil. Você fala, nossa, é mais difícil que a normal? Eu acho, tá? Mas a gente dá um jeito, a gente vai dar um oi, tá? Pode deixar, tá? Oi no bom sentido, lógico, né? Eu falei que a atração é contrária à tendência de separação. A normal é contrária à tendência de penetração. Dei os exemplos para vocês, aquela coisa toda, bacana, né? Tá? E o atrito, eu vou escrever que ele é contrário ao escorregamento, né? Grifar aqui, ou tendência de escorregamento. Tendência de escorregamento. Você fala, não entendi, como assim? Calma, vou dar exemplo. Olha, tem 3 casos que vão nos acompanhar para marcar o atrito. Não vai aparecer nenhum caso diferente desses, viu? Tá? Se você saber desses 3, fique em paz. Não existe um 4º caso, tá? Eu vou tirar uma foto de um corpo escorregando. Chega aqui e tirei a foto dele. Escleche, tá? Vou tirar foto do pé de uma pessoa em movimento.
Espera aí que eu não sei desenhar pé, espera aí. Deve estar rindo aí, né? Pode rir, não tem importância. Mais ou menos, né? Deixa eu marcar para cá o terceiro. E um corpo em repouso num plano inclinado. Tá aí, ó. Corpo em repouso no plano. Está em repouso. Está em repouso. Aqui ele está se movimentando, né? Olha para o primeiro caso. Tudo bem? Tá? O movimento é para onde? Ah, para a direita. Baseado em quê? O ventinho, né? Ah, para cá. Tá? Então o movimento é para a direita. Tá bom? Se eu pedir para você marcar o atrito, tá? Não se esqueça que o atrito é parte de uma força e todas as forças a gente representa do mesmo jeito um vetor que sai do corpinho. Tudo bem? Tudo bem, tá? Se eu pedir para você marcar o atrito, você pensa, o movimento é para a direita, o atrito é para a esquerda. Pontilhado, porque ele é componente, beleza. Agora, olha esse pé da pessoa. Né? Olha aqui, ó, tá? O movimento também é para a direita, porque o ventinho mostra. E o atrito? É para a esquerda? Por isso que eu gosto de escrever. Eu escrevi que o atrito é contrário ao movimento? Não, né? Então a gente não pode repetir isso. Eu escrevi que o atrito é contrário ao escorregamento ou tendência de escorregar. Por que o atrito no primeiro exemplo é para a esquerda? Porque o corpo fora fotografado escorregando para a direita. O atrito é contrário. Agora, quando a gente não anda assim, ó. Não, tudo bem. Assim não, né? Pode dizer, né? Assim que eu quero dizer é o seguinte, para a gente andar para frente, a gente empurra o chão para trás, o chão reage e empurra a gente para frente, né? Então, se de repente, olha aqui, ó, quando eu andar para empurrar o chão para trás, eu piso na superfície, tá? E empurro a superfície para trás. Se eu pisar numa casca de banana, o pé não vai escorregar para trás? Pois é, vai, né? Você pode cair, você pode ficar, mas se não tiver a casca de banana, né? O meu pé não escorrega, mas ele fica com vontade de escorregar para trás, você entendeu? Quando a gente anda, a vontade do pé é escorregar para trás, por isso que o atrito é para frente. Contrário escorregamento ou contrário à vontade de escorregar. Atrito não tem nada a ver com movimento, gente. Tanto é que o terceiro exemplo, tá? Clássico, olha aqui, ó, né? Olha aqui, o corpo está em repouso. Não tem movimento, não tem ventinho, nem coloquei ventinho. Mas ele não está escorregando. Mas ele está com vontade de escorregar? Ah, tá. Ele quer escorregar para onde? Para baixo. Então o atrito é para cima, você entendeu? Existe o atrito contrário ao movimento, atrito a favor do movimento e atrito sem movimento. Por quê? Porque o atrito não tem nada a ver com movimento. Tem a ver com escorregamento ou tendência ou vontade de escorregar. São os 3 casos que vão aparecer. Não vai aparecer nenhum caso diferente. Tudo bem? Não se esqueça de representar o atrito e a normal pontilhadinho, porque é só um cuidado. Porque pelo seguinte, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos voltar para esse exemplo aqui. Vamos supor, caiu esse exercício aqui. Vou até desenhar de novo, viu? Caiu lá, na FUVEST 2020. Tá aí, ó. Tá bom? Item A, marcar as forças. Daí vai o desavisado. Não vocês, porque vocês estão sendo avisados. Marca lá o peso, marca a tração, marca aqui a normal e marca aqui o atrito. Isso está certo ou errado? Está errado. Por quê? Porque normal e atrito são partes de uma força, não são forças. Tudo bem. Mas qual é o erro, desculpe o meu jeito, que eu acho maior aí? O número de forças não é igual ao número de interações? Pois é. Essa caixa está interagindo com quem? Que eu falei para você dar a voltinha. Né? Aqui, ó. Com a terra, com o apoio e com o fio. São 3 interações, não pode ter 4 forças. Tudo bem? Ah, César, mas então, quer dizer que eu poderia fazer assim, ó, normal e atrito? Não, se ele pede para você marcar força, ele não está pedindo a componente. Você pode até deixar normal e o atrito pontilhado, mas como ele pediu no exercício para você marcar as forças, faça o contato com linha contínua. São 3 linhas contínuas, né? 3 vetores dessa forma representados, 3 interações, 3 forças, aí está certo.
Tudo bem? Quem gosta muito de... Quem pede isso de vez em quando, não gosta muito, pede de vez em quando, é a Unifesp. De vez em quando aparece, você vai ter a oportunidade de ver algumas perguntas assim da Unifesp. Se ele pede para marcar força, tem que marcar o contato. Se você marcar normal e o atrito, tudo bem? Faça pontilhado, mas faça o contato com linha contínua. Tudo bem? Tá? Se você... Uma sugestão. Tá? Você vai errar. No começo você vai errar, você vai se acostumar. Depois de 15 dias você já está se acostumando, tá? Uma sugestão, tá? Dá um pause e tente fazer o exercício 13 e 14 da tarefa desafio. Olha, na minha opinião, essa aula você tem que fazer tarefa mínima, complementar e desafio. Tente fazer, dá um pause aí, tente fazer o 13 e o 14. Você vai errar, melhor que erre. Daí você volta e veja essa explicação de novo e tenta fazer. Tudo bem? Tá legal? Bacana, bacana, tá? Bom, a gente já viu peso, tração, anormal e atrito, e para a gente marcar a força de contato, né? Quer ver, ó? Vamos ver se você entendeu mesmo. Vou apagar toda a lousa. A gente tá terminando, viu? Enquanto eu apago a lousa, você vai aí, pega um cafezinho, né? Sempre mais legal, né? Bacana, viu? Puxa, que legal, né? Uma experiência nova, né? Olha aqui, ó, tá? Outro exemplo. Só para ver se você entendeu mesmo, para eu tomar meu cafezinho aqui tranquilo, tá? Eu vou jogar esse apagador, eu vou empurrar esse apagador, tá? Vou empurrar esse apagador, tá? É que se eu empurrar aqui, ele não vai, acho que ele vai... Acho que não dá para mirar a superfície, o chão não dá, né, para mirar, né? Não dá, tudo bem. Eu vou apagar esse apagador. Quando ele passar por essa linha aqui, você vai tirar uma foto desse apagador, tá? Então vamos lá, vamos lá. Squish, você tirou a foto. Daí você mostra a foto para mim. Nossa, essa foto ficou muito boa, viu, gente? Ó a foto aqui do apagador, tá aqui, ó. Tudo bem? Quando ele passou lá, você tirou a foto, você mostrou a foto é essa, tá? Aproveitando que a foto tá, nossa, a foto tá sensacional. Vão marcar as forças que agem no apagador no instante que você bateu a foto. Tudo bem? Tá? Como você é uma pessoa precavida, antes de marcar as forças, você conta as interações. Você dá aquela voltinha. Lembra que eu falei? Né? Que não fui eu que inventei, quem inventou isso, o professor Arruda, né? Tá? Ok? Então, você dá uma voltinha aqui, ó, você vai ver que ele interage, o apagador interage com a superfície e com a terra. Quantas interações? 2. Não pode ter 3 forças. 2 interações, 2 forças. Qual é a primeira força que a gente vai marcar sempre? Isso, muito bem, o peso. O peso aponta para o centro, tá aí o peso. Como é que chama a força que o apoio aplica? Você vai ter vontade de falar normal, espera passar a vontade. Né? Tá sentado, espera passar, né? Tá? É força de contato, só que é chato marcar o contato. Né? O que a gente vai fazer para marcar o contato sem errar? Marcar as componentes do contato. Quais são as partes das componentes? Normal e atrito. Como que é normal? Contrária à tendência de separação. Tudo bem? Desculpa, contrária à tendência de penetração. Tá? A tendência de penetrar é para baixo, a normal é para cima. E normal é força? Não, então você faz pontilhado. Nossa, 90 graus. Como que a gente marca o atrito? Contrário ao escorregamento ou tendência de escorregamento. A tendência do bloquinho não é escorregar para a direita? Então o atrito é para a esquerda. Tá vendo? O atrito sempre paralelo ao apoio. Faz com a mão, faz você aí com a mão. Isso, o contato é para cá, ó. Paralela, paralela, né? Você pega a régua, né? Eu não preciso de régua, porque eu tenho a mão firme, olha aqui, ó. Aqui é a força de contato, 2 interações, 2 forças. Pronto, é isso. Tá? É isso que você tem que fazer. Tudo bem? Tá? Tem os exercícios de aula, tá? Para a gente encerrar, né? Nós já estamos encerrando. Tem os exercícios de aula. No exercício 1, você tem aí um pêndulo simples, né? Depois você tem um pêndulo cônico. Simples e cônico, né? Certo? Eu vou até acrescentar, tem o exercício 2 também,
tá? Mas eu vou acrescentar mais alguns exercícios aqui, tá? Vou imaginar uma mesa, um corpinho né, em cima de uma mesa, aqui, ó. Desenho em perspectiva, aqui está girando, né? Tá? Uma mesinha aqui, ó. Tá? E vou fazer também um plano inclinado. Um corpo em repouso no plano inclinado. Está em repouso no plano inclinado. Tudo bem? Isso aqui está girando, tá bom? Vamos lá. Pessoal, tá aqui, ó. Pêndulo simples e pêndulo cônico, né? Tá? O pêndulo simples é igual ao badalo do sino. Belém, tudo bem? Pêndulo cônico, o nome já justifica. Tudo bem? Tá? Vamos marcar as forças, vamos lá. Quais são as forças que agem nesse corpinho no instante da foto? Você é precavido, você conta as interações. Nessa foto, está interagindo com quem? Com a terra e com o fio? Quantas interações? 2. Com a terra é o peso, para o centro da terra, para baixo. E com o fio é a tração. A tração tem o sentido do puxão. Tá aí, ó. A mesma coisa do pêndulo cônico. Ele está girando. Aqui está o peso. Aqui tem a tração. Tudo bem? São dois os pêndulos que caem no vestibular, simples e cônico. Qual você acha que é mais fácil de estudar, o pêndulo simples ou o pêndulo cônico? Mais fácil é o pêndulo cônico. Pêndulo simples e simples só tem o nome. Esse movimento é um inferno. Você vai ter 2 aulas para estudar o pêndulo simples. Tudo bem? Tá? O corpinho está girando aqui na mesa. Você tirou a foto, escleche. Tá? Uma mesa lisa, lisa, hein? O que eu quero dizer com lisa? Sem atrito, mesma coisa, sem resistência do ar. Por enquanto a gente não vai falar de resistência do ar. Então aqui está o peso, aqui está a tração, tudo bem? Tá? E como é que chama a força que a mesa aplica? É a força de contato, mas é chato marcar a força de contato, né? Então a gente marca as componentes, normal e atrito. Como que é normal? Contrário à tendência de penetração. Se a bolinha penetrar seria para baixo, então a normal é para cima. Tá aqui a normal. Tudo bem? E só que eu falei que a mesa é lisa, ou seja, não tem atrito. Então, nesse caso, esse caso é um caso particular. Como é que a gente trata esses casos? Pois é, você já respondeu, né? Então, nesse caso, a força de contato é a própria normal. Você entendeu? É um caso particular. Não tem atrito, então a força de contato é a própria normal. Ou você escreve normal, força de contato, que os dois estão certos, porque é um caso particular. A mesma coisa aqui, ó. Você tem o peso, tá? Tem repouso, tá? E tem aqui, ó, a força de contato. Só que ele está em repouso. Então você tem aqui a normal, que é perpendicular, né? A tendência de escorregar é para baixo, então o atrito é para cima. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui, ó, só para fazer um desenho mais caprichado para você. Falei que estava em repouso. Tá? O efeito combinado entre a normal e o atrito vai ser a força de contato aqui. Ó. Bem difícil esse daqui. Tudo bem? Tá legal? Pessoal, vocês têm que fazer exercícios. Tá? Vocês têm que fazer exercícios. Para ser sincero, é pouco fazer durante a aula esses exercícios, só que você tem que treinar. Como eu disse, para encerrar, nessa aula você tem que fazer mínima, complementar e desafio. Tá? E eu vou além. Sugestão. Você vai fazer o 17 e o 18 da página 66. Tá? Inclua na sua tarefa o exercício 17 e 18 da página 66. Tá bom? Tá? A gente vai passar o resto do ano, calma. Calma, a gente vai passar o resto do ano marcando força. Não tem importância se você teve uma dúvida aqui, uma dúvida acolá. A gente vai aparando essas arestas ao longo do ano. Tudo bem? Muito obrigado.